O som dos pneus derrapando cortou o silêncio da estrada. Em uma fração de segundos, Diego viu sua vida passar diante de seus olhos. O carro estava fora de controle e uma grande árvore parecia ser o fim inevitável. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Algo que desafiaria toda a lógica e mudaria sua vida para sempre. O relógio marcava 6 horas, quando Diego despertou com o som suave de sua playlist favorita, já programada no celular. Ele esticou o braço preguiçosamente e encarou o teto por alguns segundos, pensando em tudo o que tinha para fazer naquele dia. Com apenas 28 anos, Diego era um jovem engenheiro civil que havia conquistado respeito na empresa onde trabalhava. Dedicado, criativo e detalhista, ele era o tipo de profissional que sempre ia além do esperado. Naquele dia, ele tinha uma entrega importante para finalizar, mas algo o incomodava. Era como uma pequena sombra no fundo de sua mente, um incômodo que ele tentava ignorar. Coisa da minha cabeça, pensou. Vestiu sua camisa azul preferida, ajeitou o cabelo castanho claro, pegou sua maleta e saiu. Mal sabia ele que sua rotina tranquila estava prestes a mudar para sempre. No escritório, Diego era a personificação da energia positiva. Ei, Rafa, já olhou o relatório de ontem? Acho que precisa de uns ajustes. Me deixa te ajudar nisso. Ele sempre estava disposto a ajudar os colegas, fosse para revisar projetos ou oferecer um café nos dias mais corridos. Ao chegar em casa, o cenário era outro. A casa dos Fernandes era acolhedora, com paredes de tons quentes e quadros que mostravam momentos felizes da família. Diego era o filho mais velho, um exemplo para sua irmã mais nova, Ana, de 15 anos. Ela costumava implicar com ele, mas o vínculo entre os dois era evidente. Chegou cedo hoje, hein, doutor Diego? Brincou Ana, rindo enquanto segurava o cachorro da família, um Golden Retriever chamado Max. Diego revirou os olhos e respondeu com um sorriso. Alguém tem que bancar as despesas aqui, né? No jantar, a mãe de Diego, Dona Marina, servia sua famosa lasanha, enquanto o pai, Senhor Hélio, comentava sobre uma partida de futebol do dia anterior. Era uma família simples, mas cheia de amor. Diego sabia que poderia contar com eles para tudo. Apesar disso, ele guardava suas preocupações e desafios profissionais para si, evitando sobrecarregar a família. Beatriz era a noiva de Diego, e os dois estavam juntos há 3 anos. Ela era inteligente, decidida e tão obstinada quanto ele. Os dois tinham uma conexão forte, mas como todo casal, enfrentavam momentos de atrito. Beatriz sonhava em abrir um negócio próprio, e às vezes sentia que Diego não a apoiava como deveria. Naquela noite, Beatriz enviou uma mensagem para Diego. Está acordado? Preciso falar sobre o que aconteceu ontem. Ele suspirou ao ler a mensagem, lembrando-se da briga trivial que haviam tido na noite anterior. Ele queria pedir desculpas, mas algo o segurava. Amanhã conversamos, respondeu, sentindo um peso no peito. Enquanto se preparava para dormir, Diego olhou pela janela de seu quarto. O céu estava estrelado e ele teve um pensamento estranho. Será que estou realmente vivendo do jeito que deveria? O que aconteceria se algo mudasse tudo isso? Diego não sabia que os próximos dias trariam uma resposta para essa pergunta e que sua vida nunca mais seria a mesma. O sol começava a iluminar o céu e Diego estava no quarto terminando de organizar sua mala. Ele fazia tudo no automático, mas não conseguia ignorar um aperto no peito que o acompanhava desde a noite anterior. Algo parecia fora do lugar, uma sensação que ele não sabia explicar. Com a mala pronta, ele parou por um instante, olhou para o espelho e respirou fundo. Deus, esteja comigo nessa viagem, murmurou em voz baixa. Diego não era de orar com frequência, mas algo naquela manhã o levou a fazer uma prece.
Ele se ajoelhou ao lado da cama, apoiando os braços no colchão. Senhor, eu não sei por que estou sentindo isso, mas peço a tua proteção. Cuida de mim e da minha família enquanto eu estiver fora. Guia meus passos. Ao terminar, senti uma calma momentânea, como se tivesse entregado algo pesado nas mãos de Deus. Enquanto descia para o café da manhã, Diego recebeu uma mensagem no celular. Era de Beatriz. Diego, você já vai viajar? Precisamos conversar. Não quero deixar as coisas assim. Ele leu a mensagem e hesitou. A briga da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Tinha sido por causa de algo banal. Ele havia se atrasado para um jantar combinado porque ficou preso no trabalho, e Beatriz interpretou isso como falta de prioridade. Palavras duras foram trocadas e ambos foram dormir magoados. Ele respondeu rapidamente. Depois que eu voltar, conversamos com calma. Estou saindo agora. Ao olhar para o relógio, percebeu que já estava atrasado. Apesar de ainda sentir a mágoa, ele queria resolver as coisas. Mas, naquele momento, a viagem parecia mais urgente. Na sala, a família estava reunida para se despedir. A mãe de Diego, Marina, trouxe um lanche embrulhado em papel alumínio e colocou na mochila dele. Você sempre esquece de comer direito quando viaja. Toma isso aqui e, por favor, dirija com cuidado. Pode deixar, mãe, disse Diego, abraçando-a com carinho. O pai, Hélio, colocou a mão no ombro do filho e disse em tom sério: Filho, não corra na estrada. Lembre-se, melhor chegar tarde do que não chegar. Sim, pai, vou devagar. Por último, Ana, a irmã mais nova, deu um abraço apertado nele e brincou: Se cuida, irmão. Não quero perder meu motorista oficial. Diego sorriu, mas por dentro ainda sentia aquela inquietação. Antes de sair, ele deu uma última olhada na casa, como se quisesse gravar cada detalhe. Até logo, pessoal. Amo vocês. Enquanto ele se afastava pela calçada, sua mãe olhou para o marido e disse baixinho: Hélio, não sei porquê, mas estou com o coração apertado. Ele vai ficar bem, respondeu Hélio, tentando disfarçar sua própria preocupação. Diego entrou no carro, ligou o motor e seguiu pela estrada. Mas enquanto dirigia, não imaginava que aquela viagem seria muito mais do que apenas um simples deslocamento. Algo maior o aguardava, e sua vida estava prestes a mudar para sempre. A estrada se desenrolava diante de Diego como uma fita cinza que cortava campos verdes e montanhas à distância. O céu estava claro, mas uma leve neblina cobria alguns trechos do caminho, criando uma atmosfera misteriosa. Ele ligou o rádio, tentando relaxar, mas mesmo a melodia suave não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Enquanto dirigia, Diego pensava na noite anterior. Sentiu um peso no coração ao lembrar da discussão com Beatriz. Por que a gente briga por coisas tão pequenas? Refletiu. Ele pegou o celular por um segundo para ver se havia alguma nova mensagem dela, mas o colocou de volta no console ao perceber que não seria prudente. Concentre-se na estrada, Diego, disse a si mesmo. O trajeto seguia sem grandes surpresas, até ele chegar em um trecho conhecido por suas curvas acentuadas. Avisos amarelos indicavam a necessidade de reduzir a velocidade, mas Diego, distraído em pensamentos, estava um pouco acima do limite permitido. Quando percebeu, já era tarde demais para diminuir de forma segura. A curva chegou como um golpe súbito. Ele girou o volante para acompanhar a estrada, mas os pneus não responderam como esperado. O carro derrapou, deslizando perigosamente em direção à lateral da pista. O que está acontecendo? Sua mente estava tomada pelo pânico e o tempo parecia desacelerar. As imagens de sua vida começaram a passar diante de seus olhos. Sua família, Beatriz, sua infância.
Diego viu uma grande árvore à frente. Ele sabia que o impacto seria devastador. Um grito ficou preso em sua garganta e lágrimas escorreram por seus olhos. No entanto, em meio ao caos, algo incrível aconteceu. De repente, uma calma inexplicável tomou conta de Diego. O pânico deu lugar a uma sensação de paz, como se mãos invisíveis estivessem segurando o carro. Em seu coração, ele ouviu claramente uma voz suave. Não tema, eu estou com você. O carro, que deveria ter colidido de frente com a árvore, desviou-se como se algo o tivesse empurrado. Ele saiu da pista, atravessou um pequeno barranco e parou suavemente em um campo gramado. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio. O motor do carro estava desligado, o rádio mudo e até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Diego tremia enquanto segurava o volante, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. Quando finalmente abriu a porta, Diego tropeçou para fora do carro, respirando com dificuldade. Ele olhou para trás e viu o veículo completamente destruído. O capô estava amassado, o para-brisa estilhaçado e as rodas dianteiras estavam enterradas na lama. Ele passou a mão pelos braços e pernas, procurando por ferimentos, mas não havia sequer um arranhão. Diego caiu de joelhos na grama molhada, lágrimas escorrendo por seu rosto. Deus, obrigado. Obrigado por me salvar, disse em voz alta, olhando para o céu. Ele sabia que havia sido protegido por algo muito maior do que ele podia entender. Enquanto tentava se recompor, Diego ouviu o som de um carro parando na estrada. Um motorista que passava pelo local viu o carro destroçado e correu até ele. Meu Deus, você está bem? Como conseguiu sair disso vivo? Perguntou o homem incrédulo. Diego olhou para o estranho, ainda tremendo. Eu não sei. Foi Deus. Só pode ter sido ele. O homem fez uma ligação rápida para os serviços de emergência. E logo os sons de sirenes começaram a ecoar ao longe. Diego permaneceu ali, sentado na grama, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Enquanto ouvia as sirenes se aproximando, Diego olhou para o céu novamente. Ele sabia que aquele momento não era apenas uma coincidência. Sua vida havia sido poupada por uma razão, e ele estava prestes a entender o impacto profundo disso. O som das sirenes cortava o silêncio da estrada. Diego estava sentado na grama, observando seu carro completamente destruído. A visão do veículo era quase inacreditável. Como sair disso? Ele murmurava para si mesmo. Uma ambulância parou a poucos metros de distância e 2 paramédicos desceram rapidamente, trazendo equipamentos de primeiros socorros. Um deles, uma mulher de olhar experiente, correu até Diego. Você é o motorista? Diego apenas acenou, ainda em choque. Está ferido? Consegue se mexer? Perguntou ela, examinando-o com cuidado. Estou bem, eu acho, respondeu Diego com a voz baixa. O outro paramédico, um homem mais jovem, se aproximou do carro destruído e balançou a cabeça em descrença. Esse cara está vivo? Murmurou, olhando para a colega. É um milagre ele estar sentado aí, respondeu ela, com um tom sério. Depois de uma rápida análise, ficou claro que Diego não tinha nenhum ferimento visível. Ele foi levado para dentro da ambulância para um check-up mais detalhado. Enquanto isso, os paramédicos conversavam ao lado. Eu já vi acidentes em estradas como essa, mas ninguém sai de um carro assim sem ferimentos, disse o paramédico mais jovem. Diego ouviu o comentário e, pela primeira vez desde o acidente, sentiu a necessidade de falar. Não foi sorte, foi Deus, disse ele, olhando diretamente para eles. A paramédica olhou para ele com uma expressão séria, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Eu acredito. Não há outra explicação. Enquanto estava na ambulância, Diego pediu para ligar para sua família.
Suas mãos ainda tremiam ao discar o número de sua mãe. Alô, mãe? Diego, o que houve? Está tudo bem? A voz de Marina soava preocupada, como se ela já soubesse que algo tinha acontecido. Eu sofri um acidente. Ele fez uma pausa, ouvindo o som da respiração dela se tornar mais pesada. Mas estou bem, mãe. Não se preocupe. Foi um milagre. O carro ficou destruído, mas eu não me machuquei. Do outro lado da linha, houve um silêncio antes de Marina soltar um soluço de alívio. Graças a Deus, meu filho. Seu pai e eu vamos para aí agora mesmo. Ao chegar ao hospital, Diego foi recebido por uma equipe médica que fez exames para garantir que ele não tinha nenhuma lesão interna. Ele ainda estava em choque, mas algo dentro dele parecia diferente. Ele sentia uma paz que não conseguia explicar, como se estivesse sendo sustentado por uma força maior. Os médicos ficaram surpresos ao constatar que Diego estava perfeitamente saudável, sem nenhum arranhão. Um dos médicos comentou: "Se eu não tivesse visto o estado do carro, jamais acreditaria que você saiu ileso." "Nem eu acreditaria se não tivesse vivido isso", respondeu Diego com um sorriso. Na sala de espera, Diego teve um momento sozinho enquanto aguardava a chegada de sua família. Ele fechou os olhos e relembrou o momento do acidente. A voz que ouvira ainda ecoava em sua mente. "Não tema, eu estou com você." Ele sabia que Deus o havia protegido. Não era apenas sorte ou coincidência, havia um propósito por trás de tudo aquilo e ele estava determinado a descobrir o que era. Quando a porta da sala de espera se abriu e Diego viu sua família entrando apressada, ele sentiu um calor no peito. Aquele era apenas o começo de algo maior, algo que mudaria sua vida e a de todos ao seu redor. Diego estava sentado em uma poltrona no quarto do hospital, ainda vestindo a roupa suja de lama do acidente. Ele olhava pela janela, perdido em pensamentos, quando ouviu passos rápidos se aproximando. A porta se abriu com força e Beatriz entrou ofegante. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado o caminho inteiro. Ao ver Diego, ela parou, levando as mãos à boca. "Diego, eu..." Ela correu até ele e o abraçou com força, sem dizer mais nada. "Ei, calma, estou bem", disse ele, acariciando os cabelos dela. Beatriz o afastou levemente, segurando o rosto dele com as duas mãos. "Eu achei que ia te perder. Quando me ligaram... Meu Deus, Diego, eu só pensava no quanto a gente foi bobo de brigar ontem." Ele respirou fundo, olhando nos olhos dela. "Eu também pensei nisso. Eu me arrependi de cada palavra que disse, mas agora eu sei. Deus me deu uma nova chance e eu não quero desperdiçar mais tempo brigando com você." Beatriz assentiu com lágrimas escorrendo. "Eu te amo. Me perdoa?" "Eu te amo também e já está tudo perdoado." Eles se abraçaram novamente e, naquele momento, Diego sentiu que uma parte do peso que carregava havia desaparecido. Horas depois, Diego voltou para casa, acompanhado pela família. A mesa de jantar estava cheia, como se fosse um dia de celebração. Marina preparara uma refeição especial, agradecida por ter seu filho de volta. Enquanto todos comiam, Diego começou a compartilhar sua experiência. Ele descreveu cada detalhe: o momento em que perdeu o controle do carro, a voz que ouviu e o desvio inexplicável que o salvou. Ana, a irmã mais nova, ouvia com os olhos arregalados. "Isso parece coisa de filme. Você realmente ouviu uma voz?" "Ouvi, Ana. Foi tão claro quanto eu estou ouvindo você agora." Marina segurou a mão do filho, emocionada. "Eu sabia que Deus estava com você. No momento em que você saiu de casa, eu senti que precisava orar por você." Hélio, o pai, levantou o copo.
ao livramento de Diego e à bondade de Deus, que nunca nos abandona. Todos brindaram com suco e água, enquanto as risadas e os sorrisos enchiam a sala. Alguns dias depois, Diego reuniu um grupo de amigos para contar o que havia acontecido. Eles estavam na varanda de sua casa, com o som de pássaros ao fundo. Eu sei que vocês podem achar que foi sorte ou coincidência, mas eu garanto, foi Deus. Eu senti a presença dele naquele momento. Ele estava lá comigo. Um dos amigos, Rafael, cruzou os braços pensativo. Diego, eu sempre fui meio cético sobre essas coisas, mas ouvindo você falar, não sei, parece diferente. Você realmente acredita que foi um milagre? Rafael, não apenas acredito, eu tenho certeza. Diego sorriu. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. É só a gente confiar. Os amigos ficaram em silêncio por um instante, refletindo sobre o que ouviram. Um a um, começaram a fazer perguntas, curiosos sobre a experiência de Diego e sobre a fé que ele demonstrava. Naquela noite, Diego e Beatriz tiveram um momento especial a sós. Eles estavam sentados no sofá, com as luzes da sala baixas e o som de chuva ao fundo. Sabia que enquanto eu estava na estrada, pensei muito em você? Disse Diego, olhando para ela. Em mim? Por quê? Porque percebi que a vida é frágil demais. Eu poderia ter perdido tudo naquele dia. E entre as coisas que mais me arrependi, estava o nosso desentendimento. Eu nunca quero deixar uma briga nos separar de novo. Beatriz sorriu, segurando a mão dele. E eu nunca quero deixar meu orgulho ficar entre nós. Deus nos deu uma segunda chance, Diego. Vamos fazer valer a pena. Eles se abraçaram e naquele momento Diego sentiu que seu coração estava em paz. Enquanto Diego olhava para o céu estrelado naquela noite, ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Deus havia lhe dado não apenas uma segunda chance, mas uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Diego acordou cedo naquela manhã, com os primeiros raios de sol entrando pela janela de seu quarto. Ele olhou ao redor, sentindo uma paz que há tempos não experimentava. Antes mesmo de se levantar, fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela minha família, pela Beatriz e pela chance de estar aqui hoje. Ele abriu um sorriso ao terminar a oração e se levantou com energia renovada. As coisas simples, que antes pareciam banais, agora tinham um significado profundo. O café quente, o cheiro da grama molhada no quintal, a voz da mãe chamando para o café da manhã, tudo parecia um presente divino. No caminho para o trabalho, ele decidiu evitar as distrações habituais. Em vez de ligar o rádio, dirigiu em silêncio, refletindo sobre como aquela estrada que quase tirou sua vida agora parecia um símbolo de esperança. Naquela semana, Diego reorganizou sua rotina, decidindo dedicar mais tempo à família e a Beatriz. Ele percebeu que, por muito tempo, havia dado prioridade ao trabalho e deixado de lado momentos preciosos com as pessoas que amava. Uma tarde, levou Ana para tomar sorvete, algo que ela sempre pedia, mas que ele adiava por falta de tempo. Enquanto se sentavam em um banco no parque, Ana o olhou com curiosidade. Você está diferente, sabia? Diferente como? Mas calmo. Parece que está aproveitando mais as coisas. Diego sorriu. É porque estou, Ana. Depois do que aconteceu, percebi que não posso deixar o que importa passar despercebido. Dias depois, Diego recebeu um convite inesperado de um antigo colega da faculdade que o chamara para um encontro informal. Ao chegar, encontrou um pequeno grupo de amigos e conhecidos que haviam ouvido falar de sua experiência. Diego,
A gente queria que você contasse o que aconteceu, disse o colega. Ele respirou fundo e começou a relatar mais uma vez os detalhes do acidente e do milagre que o livrou. Mas, desta vez, foi além. Falou sobre como isso mudou sua perspectiva, sobre a importância da fé e de viver com gratidão. No final, um dos ouvintes se aproximou. Eu estava passando por um momento difícil, achando que nada na minha vida fazia sentido. Sua história me deu esperança. Obrigado. Diego percebeu que seu testemunho não era apenas sobre ele, mas sobre tocar vidas e mostrar às pessoas que Deus estava presente mesmo nos momentos mais difíceis. Algumas semanas depois, Diego e Beatriz estavam no parque onde tiveram seu primeiro encontro. Ele segurava a mão dela enquanto caminhavam, falando sobre seus planos para o futuro. Você acha que se não tivesse acontecido aquele acidente, a gente estaria aqui hoje assim? Perguntou Beatriz, olhando para ele com ternura. Eu não sei, mas sei que aquele dia me fez perceber que quero passar o resto da minha vida com você. Beatriz sorriu e Diego tirou um pequeno anel do bolso. Eu já te pedi uma vez, mas agora quero fazer isso de novo. Você aceita recomeçar essa jornada comigo, com Deus no centro de tudo? Ela não hesitou. Claro que sim. Naquela noite, Diego estava sentado na varanda de casa, olhando para o céu estrelado. Ele sentia o vento suave no rosto e ouvia o som dos grilos ao longe. Beatriz estava ao seu lado, com a cabeça apoiada no ombro dele. Você acha que as pessoas entendem o que aconteceu com você? Ela perguntou. Nem todas, mas isso não importa. O que importa é que eu sei o que aconteceu e sei que Deus tem um propósito para mim. Ele olhou para o céu, lembrando do momento em que ouviu a voz divina. Ele sabia que aquela experiência o havia transformado para sempre. E assim, Diego passou a viver uma vida de propósito, gratidão e fé, inspirado pelo milagre que o salvou, e pronto para inspirar outros a confiarem em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.